Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Salmo 51, glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todos esses que vão ouvir a tua palavra, Senhor, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Glória a Deus, Salmo 51, aleluia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, né? Acho que você já deve ter ouvido falar que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Podemos perceber que Davi foi chamado assim por Deus, mas por que Davi foi chamado assim? Porque ele era perfeito? Não, porque ele não era perfeito, né? Não porque ele era sem pecado e ele era brilhante, não, mas porque ele se humilhava diante de Deus e reconhecia suas falhas. Por isso, ele foi chamado segundo o coração de Deus. É o que devemos fazer. Nos arrependemos, reconhecer as nossas falhas para que Deus possa vir e então nos perdoar. No verso 2 e 3 diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, né? Então Davi aqui, ele reconhecia suas falhas, assim como Davi pedia para Deus lavá-lo de todo pecado, devemos nós fazer o mesmo. Senhor, limpa-nos de todo pecado, porque conhecemos que somos pecadores e precisamos da sua misericórdia. Sabemos que somente o Senhor perdoa os nossos pecados, né? Então aqui Davi, ele sabia que o pecado estava diante dele, não tinha como ele fugir, né? E mesmo quando ele não visse o pecado, estava cravado dentro dele aquele pecado, porque estava cravado dentro dele ali a culpa, né? E quem consegue viver em paz com culpa? E Davi estava ali diante do Senhor, porque ele queria ser purificado, ser lavado por Deus. Que nós possamos reconhecer todos os dias as nossas falhas, tudo aquilo que não agrada ao Senhor e colocar diante do Pai, pedindo a misericórdia dele. No verso 4 diz assim: contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então, Davi reconhecia ali que ele deveria pedir perdão ao Senhor, que independente de quem ele fez o pecado, para quem ele cometeu o pecado, foi contra Deus, né? Davi afirma aqui que seu pecado foi contra Deus, porque mesmo tendo pecado contra Betseba e Urias, o destino final do pecado é ofender a Deus, né? O coração de Deus é ali o inimigo da nossa alma almeja a queda para a nossa queda, para ele alcançar o coração de Deus. Quando ele nos alcança com o pecado, quando ele nos faz cair, então ele está ali atingindo o coração de Deus. Por isso é necessário todos os dias reconciliarmos com Deus e pedir revestimento sobre as nossas vidas, né, para que nós não venhamos cair em tentação. Nós precisamos do revestimento do alto céu, estar ali atento em oração, atento pedindo para o Senhor nos revestir, para que a gente venha vigiar, no falar, né, em olhar, em todas as ações, para que a gente não caia em pecado, porque aqui Davi reconhecendo que contra Deus somente ele pecou. E digo que é assim, né? Quando pecamos contra alguém, aquele pecado involuntário, como Davi fez, ele reconheceu que foi contra Deus, porque o destino final é o coração de Deus. O Senhor fica entristecido quando pecamos. Então, no verso 5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós fomos concebidos no pecado, devido ao pecado original de Adão e Eva. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Eis aqui, né, que ele diz a verdade no íntimo. Quando ele diz, eis que amas a verdade no íntimo, isto é, somente Deus, né, conhece o íntimo de cada um, de cada homem, né, e precisamos nos arrepender de tudo,
né? De todo o pecado, de tudo que não agrada ao Senhor, né? Aqueles que ninguém vê, aquele pecadinho que ninguém sabe onde está, né? Aquele que somente Deus sabe. E quando a oração então é sincera, né, onde nós falamos das nossas fraquezas, das falhas, o quanto precisamos da ajuda do Senhor, então o Senhor vem nos ajudar, né? Então Deus, neste momento, lá no nosso oculto, quando nós então verdadeiramente tiramos tudo para fora, onde nós falamos: Senhor, eu queria agir diferente, mas não consigo. Pai, eu sei que sua palavra fala para abençoar, mas nesse momento da ira eu estou assim, eu não consigo. Me ajuda, Espírito Santo de Deus, a liberar a palavra de perdão e pedir perdão. Assim deve ser a oração no oculto, quando você realmente fala para o Senhor: Senhor, o Senhor diz para dar alta face, mas a minha vontade é de fazer com as minhas mãos. Então, quando você faz essa oração: Senhor, me ajuda, me perdoa, então Ele vai vir fazer você conhecer a sabedoria dEle. Ele vai se revelar a você, não porque você é santo, mas porque assim como Davi, você vai realmente ali se abrir verdadeiramente para o Senhor, abrir teu coração para que o Senhor possa trabalhar. O Senhor precisa que você abra a porta do seu coração para Ele agir. No verso 7 diz assim: purifica-me com isopo, ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Devemos clamar a Deus para Ele nos purificar. Somente Deus tem o poder de nos perdoar, né? Só Ele pode perdoar dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Pai, por ter dado Jesus por nós, por podermos ter sido agraciado e alcançado pela graça de Jesus. Amém? Verso 8 diz assim: faza-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste, né? Então aqui Davi, ele está falando que realmente quando reconhecemos as nossas falhas, podemos ter o perdão de Deus e temos então ali o conhecimento da sabedoria do Senhor revelada, né? Quando Deus se revela por nós, ouviremos então o júbilo de alegria, teremos essa alegria, seremos curados, isto é, ouviremos o júbilo de alegria. O homem, quando ele conhece ali, tem a sabedoria de Deus, que o Senhor revela-se a ele, quando ele realmente tem um coração quebrantado, ele vai então começar a entoar louvores ao Senhor. O verso 9 diz assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então aqui, quando nos arrependemos, fazemos confissão a Deus, né? Verdadeiramente, pela fé em Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados, como se nunca tivessem existido. Aleluia! Aí no verso 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Somente Deus pode curar um coração, né? E pode colocar nele ali um coração puro. Somente Deus pode. E só vamos obter um espírito reto se realmente existir um arrependimento de todo o pecado. Não tem como o homem dizer que ele tem um espírito reto se ele não se arrepende dos seus pecados, se ele não reconhece os seus pecados. Verso 11 e 12 diz assim: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Davi aqui primeiro clama para Deus, né, não retirar dele o Espírito Santo. Que quem ama verdadeiramente a Deus e sente ali a presença do Espírito Santo, não quer perder essa presença. Aquele que já pisou nos santos dos santos, ele não quer sair daquele lugar, ele quer permanecer. E Davi ali mostrava o quanto ele era agraciado por Deus e ele almejava a presença do Senhor, e o quanto ele adorava Deus, e o quanto ele se importava em ter a presença de Deus. E ele reconhecia que sem Deus ele não era nada, por isso ele mostrava ali arrependido e sabia que sem o arrependimento verdadeiro o Senhor não poderia fazer presença nele. Davi clama
pela alegria da salvação. Davi queria que Deus confirmasse que ele foi perdoado e que poderia se alegrar na salvação. Davi queria sentir aquela alegria da salvação, né? E assim como Davi fez, ele pediu perdão, ele reconheceu suas falhas. É o que o Senhor almeja na tua vida. Se você ainda tem dúvida que o Senhor pode perdoar tuas falhas, teus pecados, se você quer sentir a alegria da salvação, faça como Davi, no teu secreto, no teu íntimo, e o Senhor vai revelar a sabedoria dele a ti. Ele vai te perdoar, ele vai apagar as suas iniquidades, amém? No nome de Jesus Cristo, no verso 13 diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti te converterão. Então Davi reconhece que estando no pecado, não tinha condição de proclamar a palavra de Deus, né? Ele não tinha condição, mas com o perdão de Deus, ele poderia então ensinar o povo o caminho da salvação. Né? Eu não sei como que você tem estado. Talvez se você tenha sentido no teu íntimo que você perdeu esse foco, essa alegria, essa conexão com o Pai. Se o pecado aí dentro de ti, não confessado ainda ao Senhor, tem te feito separação, tem te, né, bloqueado, tem quebrado o vínculo seu com o Pai. Mas agora, assim como Davi reconheceu, né, que então, quando ele reconheceu as suas falhas e ele pediu para Deus vivificar dentro dele a alegria da salvação, então ele se sentiu ali, né, de novo confiante, porque ele sabia dentro dele que o Espírito Santo fazia presença para então ali ele poder ensinar e então a salvação do Senhor ao próximo, e então um povo ímpio se converter, porque quem causa ali a conversão é o Espírito Santo de Deus, né? Então é necessário clamarmos para que esse Espírito de Deus não se afaste de nós. Amém? Glória a Deus. Verso 14 diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Davi não se sentia limpo, sua alma estava apagada, pois o seu pecado por ter matado Urias, marido de Betseba, né, o tinha tornado impuro, pois Davi não conseguia louvar a Deus em alta voz, porque os homens podiam não ver o pecado, né, de Davi, mas o Todo-Poderoso sim. Davi precisou confessar a Deus o seu pecado para ter a sua alma liberta. Aí você vai me dizer: nossa, mas se Deus viu e Ele sabe que eu estou entristecido, eu preciso confessar. Sim, precisa confessar a Deus, reconhecer, porque quando você pecou, ali o inimigo da nossa alma, ele se glorificou em cima do seu pecado. Então é necessário você confessar a Deus, né? Abrir a tua boca e confessar a Deus, para que o inimigo da tua alma veja você se confessando ao Pai poderoso e santo, e assim a vitória é plena. Aleluia! O Senhor vai te perdoar quando você orar em pensamento pedindo perdão, mas quando você declara ali que você pecou, então o inimigo da tua alma está, aquele que viu você pecar, ele vai estar vendo você se arrepender. Aleluia! Para a honra e glória de Deus. Então, né, sem que o acusador da nossa alma ali venha tripudiar, né, sobre ele. Ele precisou confessar para ser liberto, para ter a sua alma liberta ali, para que o acusador da alma de Davi, da nossa alma, não viesse mais tripudiar sobre ele. É o que devemos fazer, confessar. O verso 15 diz assim: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará louvores. Davi clama a Deus para Deus o ajudá-lo, né, a entoar louvores, pois Deus só aceitaria o louvor e só aceita louvor de um coração verdadeiro, puro e sincero. Verso 16 e 17. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Senhor. Aleluia, né? Deus não se alegra de sacrifícios e holocaustos para cobrir pecados, pois Deus não precisa disso.
Ao fazer isso, o homem pensa que está perdoado, mas ele está ali, na verdade, fazendo uma barganha com Deus. Deus não se compra. Deus, ele é dono de tudo e de todos. Ele vê tudo e ele não quer isso, uma barganha, aleluia. O Senhor deseja mesmo é que haja confissão e arrependimento dos nossos pecados, um coração sincero que não quer perder a presença de Deus, amém? Olha que lindo, e nós podemos comparar quando o homem vai lá e faz sacrifício a Deus, mas continua a pecar, vai lá, faz sacrifícios a Deus e continua a pecar, é como ali, né, um marido, um noivo que está traindo e ele vem com flores, né? Mas ele não se arrepende, ele vem, ele compra ali no momento, fala palavras boas, mas na intenção do coração dele é continuar na falha, no pecado. E o Senhor a gente não compra, a gente não barganha, a gente não engana. O Senhor quer um coração quebrantado. O Senhor quer um coração contrito, arrependido, envergonhado. O Senhor conhece quem é os verdadeiros fiéis a Ele quando pecamos e nos arrependemos e quando nós sentimos envergonhado, quando o dia acabou, quando você corre para os pés do Senhor e fala: Pai, me perdoa, eu não quero perder a tua salvação, né? O que eu posso fazer para ser perdoado? Amém? Aleluia. Verso 18 diz assim: abençoa a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, do holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Davi agora já se sentindo livre do pecado, né? Porque Deus o perdoou, ele sentiu ali o Senhor o perdoando. Davi então pede para Deus abençoar a Sião e levantar os seus muros. Aprendemos que primeiro devemos olhar para dentro de nós, devemos examinar a nós mesmos, devemos estar com o coração ali diante do Senhor puro e reto, para poder clamar por um povo. Assim como Davi confessou e foi restaurado, Jerusalém também precisa fazer o mesmo. Amém? Jerusalém, aqui quando vem esses dois versículos, né, parece que está desfocado, mas não. Assim como Davi, ele reconheceu suas falhas e pediu perdão, assim Jerusalém precisava e precisa todos os dias fazer. Reconhecer as falhas e se arrepender verdadeiramente para que seus muros sejam edificados. Para que o Senhor possa vir e levantar os seus muros. Seus muros são as suas fraquezas, seus muros são aquilo que você não consegue, seus muros são aquilo que todo dia você precisa pedir para o Senhor vir te ajudar a concluir, a levantar, a vigiar. Seus muros baixos são aquele onde você sempre é pego, né? Onde você sempre cai, seja numa ofensa, seja em um falatório, cada um tem um muro baixo para ser levantado, né? Então aqui, quando ele fala, edifica os muros de Jerusalém, que o Senhor possa vir todos os dias levantar os seus muros, mas é necessário haver arrependimento, confissão e arrependimento. Aqui está uma lição para nós no dia de hoje. Devemos confessar todos os dias ao Senhor as nossas falhas, no íntimo, para que nós venhamos ser ali agraciados pela sabedoria de Deus, para que te possa entoar louvores na autoridade do nome de Jesus Cristo, amém? Então aqui no verso 19, quando diz, né, do sacrifício, o nosso sacrifício perfeito e agradável ao Senhor foi Jesus. Não precisamos fazer holocaustos ao Senhor. Não precisamos, né, fazer ali oferendas de holocaustos de carneiro. Não precisamos fazer isso, né? No reino milenar, o sistema de sacrifício voltará a ser restaurado, mas agora somente para comemorar o que Jesus Cristo fez na cruz, né? E como nós podemos fazer o sacrifício ao Senhor? Um coração puro e quebrantado, reconhecendo as falhas, quando exercemos coisas boas, quando nós sacrificamos algo, uma oferta ao Senhor agradável, mas não pelos pecados, mas sim por querer ali reconhecer o nosso Deus como Salvador. As ofertas hoje ao Senhor, ela é dada ou você fazendo algo de bom para alguém, você ajudando na obra, você ali
como que se diz, você ali ajudando na obra, ou com as suas mãos, ou você patrocinando a obra do Senhor, né? Para que você venha dar frutos ao Pai poderoso e santo, alcançar almas, assim como Davi falou, porque quando ele tivesse um coração puro, ele teria autoridade para levar a palavra do Senhor, e então os povos seriam ali resgatados, eles seriam convertidos ao Senhor, né? Que nós possamos todos os dias estar diante do Senhor com o coração limpo, confesso, para que o inimigo da nossa alma não venha repudiar em cima de nós, para que ele não venha ter autoridade em cima daquele que vai ministrar a palavra do Senhor sobre a vida do cristão, sobre aquele que crê que Jesus Cristo pagou um alto preço por nós. Então, todos os dias é necessário, assim como Davi clamou para que Deus viesse e o limpasse de todo o coração, é necessário que eu e você venhamos todos os dias nos examinar para que o Senhor venha ter misericórdia de nós, pedir para que o Senhor ponha em nós um coração reto, né? Um coração limpo, um coração novo, um espírito reto, né? E que nós venhamos então dar glórias e louvores ao Deus Altíssimo em voz alta, aleluia, glória a Deus, para que o inimigo da nossa alma não venha tripudiar em cima de nós, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.